Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Janela. Desde sempre, né? No começo de cada episódio, a gente sempre agradecendo os nossos patrocinadores. Então, se você está com problema aí no teu celular, tela trincada, o que acontece bastante aí nesse inverno aí é a galera colocar cabo no carregador e não funcionar direito. Entre em contato com a Digital Infotrônica. Eles têm toda a solução para o seu celular. Se você tá trabalhando, pô, mas eu tô no trabalho, eu não posso sair, não posso pegar, entre em contato com eles que eles vão até você, eles pegam, veem o que está acontecendo, fazem orçamento, te entregam o celular funcionando bem certinho. Então conheça a Digital Infotrônica aí, que está aqui na descrição do nosso vídeo. Também é Soft News, se você precisar do aplicativo, até vamos falar com esse Soft News aí, fazer o aplicativo do Fala Janela, né, amor? Vamos. Tem que ter, né? Pelo menos, né? Agora estamos lançando uma rádio online, já estou trabalhando para fazer uma rádio online, onde vai estar passando as entrevistas aí direto, para fazer um tráfego melhor aí para vocês no Google. E também vamos aproveitar esse aplicativo para fazer um sorteio lá do Calirua, né? O que você acha, Marco? Não, dá pra fazer. Olha, então tá aí. O Calirua, para quem não conhece, esses copos aqui são feitos lá, então você quiser fazer brinde, se você quiser fazer então, esses copos térmicos aqui também, foi feito lá no Calirua. Até tá aqui embaixo ali, né? Calirua. Uniformes também para sua empresa, né? A minha empresa sempre anda bem uniformizada, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Essa aqui é o modelo antigo, tá faltando uma rosa, amor. Ah, já vamos providenciar. Mas olha, se eu fizer corte de toda vez que você falou, deve ser providenciar, eu acho que já dá uns 12 mais ou menos. Mas Com o Fernando. vamos falar com o Fernando lá para nós fazer uma rosa. É que na verdade eu nem sei se eu vou ficar bonito de rosa, né? Moletom rosa, você já viu, amor? Ah, mas a gente faz, né? Mas, ó, o Caleuá faz. Então, se você precisar, se tem uma empresa lá que a tua identidade visual é rosa, faz um moletom lá com eles também. Se você precisando de polo, se precisando de brindes, agora chegando aí festa junina aí, você quiser fazer uma mesa decorativa aí com cesta de MDF também, né, para colocar os pés de moleque, essas coisas, né, amor? Fazem os cortes em MDF aí com o Exatamente. Então entre em contato aí com o Caliru aí. Fica pertinho aí do Rei Atacadista, que acabou de ganhar uma propaganda de graça aí, né? Ali no Santa Rosa. Então vamos começar a nossa entrevista. Então, amor, roda a vinheta. Sejam bem-vindos novamente. Para você que está vendo online, para você que vai ver depois, para você que está no YouTube, para você que está no Spotify, para você que está na Apple, para você que está em qualquer lugar escutando ou assistindo nós, sejam bem-vindos novamente. E hoje, em especial, o episódio 99, Marco. Episódio 99. Já, hein? É um episódio especial que eu estou com um amigo de longa data, né? Conheço o Marlon faz algum tempo aí. E teve uma representação de um colega dele que falou, cara, você tem que levar o Marlon lá. Eu falei, cara, interessante. E o Marlon tá aqui, até eu já tinha ideia de fazer nos outros estúdios. E o pessoal sempre fala, não, é voltado à mulherada e coisa arada, mas a gente tá aqui para falar de tudo. E o Aikido em si, né? O Marlon representa a nossa região do Vale do Iguaçu. Eu acredito que por mim, a visão que eu tenho do Marlon do Aikido aqui na região. Recebi bastante mensagens de parabenização por ter trazendo ele, até do próprio pessoal lá do Aikido lá. Wagner. Isso, o pessoal da academia, Sim. tudo. Mandou ali, eu achei legal o jeito da representação do respeito também, né? É legal pra gente se conhecer e conhecer também um pouco dessas artes marciais aí. E eu acredito que hoje em dia ela tem uma pauta grande, mas ainda ela fica numa beira de esquina onde tem que ser um pouquinho mais conhecida, né? Então vai ficar os detalhes aqui. Para o meu amigo Marlon Maltaro, seja bem-vindo. Obrigado, Janela. Então, assim, a ideia do Aikido, né, como todas as outras artes marciais que você havia dito, ainda fica meio que na berlinda, porque vê muito a questão da arte marcial como algo extremamente agressivo, violento, e na verdade é totalmente o contrário disso. Você acredita que hoje em dia existem ainda as pessoas que têm muito dessa visão, que hoje em dia a gente já está
A gente está vivendo numa militância, a gente está vivendo num politicamente, a gente está vivendo em vários ambientes, né? Hoje em dia, sei lá, é, nós tinha aquelas arminhas do Rambo de escopeta, né? Era coisa normal, né? Hoje em dia tem uma... Só que são outras épocas, né? E por essas questões, tudo pode machucar, tudo pode, não sei o que, tudo pode. Então, se for assim, então, tipo, qualquer esporte, hoje em dia. E na verdade, assim, qualquer esporte que você fizer, você vai se machucar, mesmo. Né? Exatamente. Independente do esporte, seja musculação, seja vôlei, futebol, você vai ter o risco de lesão. Né? Em compensação, a diferença é que os benefícios que você tem de praticar uma atividade física são muito maiores do que você ser sedentário e não fazer nada. É aquela longa história, né? Se você come terra, é mais difícil você pegar gripe depois, né? Então, a gente tem que passar por isso, né? Mas o Marlon, né, que carrega a bandeira aí do Aikido aí no Vale do Iguaçu, você é natural de Porto União mesmo. Isso, natural de Porto União. Sim, de Porto União. E a gente sempre tem um bate-papo antes, né? Você me contou que na tua infância não foi aquela infância tão... Pra ter um começo, né? Porque você é daquela época áurea, né? Sim. É dos final dos anos 80 para os anos 90, né? A minha infância é nos 80. Anos 80, anos 90 ali. Anos 90 eu tava com 10, 12 anos. Então conta um pouco pra esse pessoal como que era. Eu passei por isso. Era totalmente diferente, né? A própria questão de... A criança a gente vivia mais na rua, né? Quando a mãe deixava, do que em casa. E aí se envolvia, a gente tava precisando da rua, de rua, né? Andar de bicicleta, jogar futebol, skate. E também uma das coisas que a gente fazia era brincar de luta, né? Eu lembro que nos domingos passavam no SBT, aquele WWE. Nossa, a coisa mais legal do mundo. E aí acabava aquilo, tinha um terreno com areia, a gente se reunia lá e começava a brincar com aquilo, só que normalmente ficava sério. Porque minha mãe sempre falava, né? Brincadeira de criança sempre dá rasgão dele, né? Sim, bem isso. Então era outras épocas, até a própria questão de... Não tinha muito esse negócio, sabe, de sofrer bullying e tal. A criançada colocava respeito entre si, né? E de uma maneira, às vezes brigava, no outro dia já estava conversando, né? Não tinha como você falou, todo esse negócio politicamente correto. A gente brincava de arminha, brincava, guerra de limão, fazia um escambau, quatro. E acho que foi uma infância muito bem vivida. Um cano, uma bexiga, um cinamão, tava feliz, né? Mas tem essas várias questões, mas ou você acredita assim que o esporte, né, a arte marcial em si, né, já vem dessa época? Conceito de arte marcial mesmo? Da história? Pra você, não, tipo, da tua infância, você escolheu, correu atrás, assim, tipo, bem dessa época? Sim, a questão da televisão também sempre passava filmes, Bruce Lee, Van Damme, né? E isso daí, pra criançada da época, a gente ficava louco, né? E daí que na cidade tinha o judô e o karatê. Né? Então, muita criança treinando, fazendo judô, fazendo karatê. E você via aqueles filmes de super-herói, desenhos, que hoje talvez seja proibido esse tipo de desenho, e fazia que você tivesse uma vontade, nossa, eu quero lutar com aquele cara. Exatamente. Então a gente só não tinha essa explosão, que nem o Power Ranger, né? Que você fazia uma pose e tinha explosão atrás. Mas era muito bom. Até as artes marciais que eu lembro da minha parte, uma coisa que eu sempre quis fazer, e até hoje, quando eu vejo, me emociona e gosto muito de acompanhar, de ver, é o kata. O kata no karatê, né? Por causa do filme do Karate Kid. Sim. Aquela cena que aparece ele em cima de um tronco, que é meio romantizada aquela cena, né, em si, né? Mas depois que eu descobri como que é o kata mesmo, a parte da postura, a respiração, assim, tipo, eu acho bem interessante. O karatê, ele trabalha, na verdade, assim, a questão dos katas, os movimentos, você trabalha o corpo inteiro, né? E a mente também. Se manter a postura, fazer um movimento preciso e forte. E assim, a arte marcial, de maneira geral, mas assim, a japonesa era muito metódica, né? Tenta chegar à perfeição da coisa. Então acaba sendo um movimento plástico muito bonito. E você acredita... Hoje quem conhece o Marlon sabe que o homem sempre tá musculoso, sempre bem afeiçoado, mas o Marlon era assim na infância. Musculoso? Você acreditava que você ia chegar nesse físico na sua infância? Então, assim, eu sempre fui muito ativo. Você sempre foi ativo, então? Sempre fui muito ativo. Comecei a treinar karatê com 9 anos de idade. Né? E a questão de músculo, assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito forte. Extremamente forte. Eu acho que é a pessoa mais forte que eu conheci.
meu avô, que eu não conheci, era extremamente forte. Né? Eu não. Mas assim, Com 9 anos de idade, né? uma parte da genética, né, acabou agregando. Você acredita que tem essa parte da genética em si também? Sim, Mas a arte marcial não é só a parte. Hoje em dia tem a sensação do CrossFit, né? Que você tem que ter o corpo perfeito, né? Hoje, tem essa desmistificação, né? Para você fazer uma arte marcial, você não precisa ter um. não precisa. Não precisa até porque assim, o foco, como eu falei, o foco é a saúde. Mas você ter um corpo perfeito, né, isso aí acaba sendo. Eu vejo que o pessoal começa a treinar musculação, crossfit, uma arte marcial em si, fica muito focado em, nossa, eu preciso, e você não precisa. Né? Que na verdade é só o final, muita das vezes, né? Eu acredito que tem bastante gente que corre atrás por causa da questão de saúde, às vezes. Mas a gente sabe que muitas das vezes é questão por causa de uma foto só, né? Isso tem um monte. Nossa, isso daí. Isso é normal. Mas você falou que fez o karatê com 9 anos de idade, né? 9 anos. E daí, em 2000, né, que foi praticamente pela época que eu te conheci, mais ou menos, você conheceu o Aikido. Sim. Como que foi o conhecimento, tipo, você sabia o que era Aikido? Como, quem que te apresentou? Como que foi? Ela não tinha noção nenhuma, já. Ela, assim, o Aikido veio pra cá por intermédio do Wagner Vieira. Era fiscal da Receita, ele treinou em Curitiba, ele achou bacana. E aí, uma vez por mês, vinha um sensei de Curitiba pra dar treino aqui. Uma vez por mês? Isso foi bem no começo. E aí o meu irmão falou, nossa, fui lá na academia, era biotipo ainda. Vi Aikido, que é arte marcial que Steven Seagal faz, né? Eu lembrava dos filmes e falou, cara, o cara com uma calça de samurai, assim, um negócio de princípio samurai, eu achei muito bacana. Você colocar um óculos até lembra você. Aí o que eu falei, pô, eu vou lá ver, né? Porque eu tava parado, não tava mais sendo karatê, tava trabalhando em faculdade, né? E era só sábado e domingo. Tinha. E aí, a primeira impressão, né, quando eu fui lá pra assistir, assim, eu fiquei bem assim, impressionado, né? Quando eu vi. Por quê? Porque era lá o sensei, pediu pro aluno atacar, dar um soco, e ele pegou o braço, a cara torceu e jogou o cara longe, sabe? Eu falei, nossa! Aquelas coisas que a gente via no YouTube, né? Exatamente. Meu Deus! E eu vi e falei, nossa, cara, preciso aprender isso daí, porque eu achava que sabia lutar, né? Pega um cara desse, o cara vai me virar morto. E aí eu me interessei, né? E aí era o tempo que eu tinha, sábado à tarde e domingo de manhã. Nossa, começava acho que 7 horas, são 8 horas da manhã o treino, e ia até às 11 e pouco. Nossa senhora! E assim, era muito diferente do karatê. E eu tava com aquela memória muscular ainda do karatê, né? Então o karatê é um movimento linear, mais rígido, né? O aikido é circular e mais leve. Então eu sofri um pouco para conseguir me adaptar. No começo, assim, umas 2, 3 semanas, bem na época de inverno, assim, eu pensei em desistir. Porra, geando, assim, que frio. Vou lá treinar. Eu não, vou tentar mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. E daí, pô, já faz que 25, 24 anos, eu acho que eu treino. É uma vida, né? É uma vida. É muito tempo, né? Agora, entre essa fase do Karatê e o Aikido ali, não sei se você chegou a acompanhar a Karate Kid. Sim. O que você tem a dizer sobre essa série, trazendo, né, o que era o Karatê daquela época pro Karatê hoje em dia, né? Que ele dá uma romantizada e é uma ficção, né, sobre, tipo, pegar bem exatamente o que era naquela época, né? Bater forte, firme, não sei o que, e o outro lá ficar pintando cerca e cerando o carro, né? E ele mostra um pouco dessa transição do que era daquela época do que tá vindo agora, né? Tipo, sobre a juventude em si, né? Tem alguma ressalva para falar sobre essa série? Então, sim, tem sempre o Cobra Kai, no caso, né? Então, assim, cara, você vai pegar e você vai ver, o cinema, ele tenta adaptar, né, para pegar o maior número de público possível. Né? Se for pensar que quando começou a surgir o Cobra Kai, a série, quem assistiu era todo aquele pessoal da nossa cidade, saudosista, pra ver, né? E aí deu foco muito mais no anti-herói, que era o Johnny, e tenta pegar todos os nichos. Tem muita coisa assim, e é filme, coisa que não acontece. Eles falam que todas as crianças fizeram karatê, né, pra aprender, mas tem uma dança também. Sim, ali, né? É muito coreografia. E o karatê em si, ele tem essa parte coreografada, mas na hora da luta mesmo, no comitê, é diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas assim, o bacana
do filme lá, os primeiros Karate Kid, a série traz ainda bastante, é o foco dentro da filosofia marcial. Uhum. Né? E isso é bacana, de você se superar, e assim, você vai sofrer, vai sentir dor, né? Vai estar cansado, mas você vencer a si mesmo. É legal porque ele mostra que, tipo, terminou os filmes, pra quem terminou naquela época, os filmes pensa assim, não, o Daniel San se deu bem. E o filme começa ele se dando bem. Sim. Rico, com um Carrão. negócio de carro, uma mansão, mulher, família, tudo e tal. Ficou lá com o negócio do velho lá, que, né, tudo bonitinho. E vai aparecendo as coisas, tipo, pô, não tá bem pro cara. E mesmo ele tentando ser certo, às vezes ele faz algumas coisas erradas Sim. dentro da série, né? Eu acho que é esse, mais ou menos esse conceito onde que pegou um pouco mais esse pessoal. Porque assim, né? Se a gente for ver isso a nível de vida, cara, por mais que você tente fazer o certo sempre, pô, você não é o senhor perfeito. Então, às vezes, você vai errar. Exato. Né? E vai colher as consequências disso. E a série mostra isso também. Né? Não adianta, né? Tem, sei lá, o pessoal religioso chama de lei do plantio, o pessoal mais místico chama de lei do retorno, né? O pessoal daqui da região fala que linguiça tem volta. Né? Então, assim, você fez pro bem ou pro mal, as coisas, né, acabam voltando. É uma coisa que eu aprendi na pele muitas vezes. E que nem você falou, ninguém é perfeito, né? Então, um abraço pro pessoal de Caçador que tá assistindo nós, né? Principalmente a minha mãe, que a minha mãe é a pessoa que tá ali sempre te dando. Então, um abraço pra todo mundo, né? A minha mãe fez karatê. Ela Fez karatê? Fez karatê. E, nossa, e eu acho que eu não fiz karatê por causa disso, porque tinha minha mãe, né? Ela batia. Não que ela batia, mas só que ela só dela chegar e falar assim, eu fiz karatê. Nossa, pesada daquela pracinha expedicionária e já saía correndo tudo. Então, mas é uma coisa também que a arte marcial faz. Né? Ela faz com que você tenha postura. E hoje, isso evita muito assalto, muito bullying. Eu já tive uma porção de alunos ali que começaram a treinar, que a mãe vinha, pô, já tá apanhando, já tá sofrendo bullying, já tá sendo assaltado. Poucos meses ali, muda a questão da postura, e daí, né, teve uma mãe que veio falar, nunca mais apanhou. Eu acho que ele falou pros amigos que já tá treinando. Eu perguntei, ele falou, não falei nada. Porque mudou a postura. Porque não é só o caso de você estar ali presente, né? Mas está aprendendo muita coisa. Eu acho que dá até conviver com a sociedade, né? Porque você tá num grupo aí hoje em dia, já é difícil você viver num grupo. Né? Eu sempre brinco, eu sou. A galera sempre fala assim, o Janela é um cara que tem milhões de amigos, né? Eu falei, cara, a gente tem conhecidos de longas datas, tudo e tal, mas no final a gente acaba sempre ficando com a própria família. Exatamente. A gente sempre tem os altos e baixos, a gente às vezes se sente sozinho, às vezes entra, não sei o quê. Mas tô pensando seriamente, amor. Eu acho que eu vou fazer Aikido lá, porque eu tive um respeito tão grande lá com a academia, lá, com o pessoal que ele faz lá, amor, que eu quero conhecer bem sobre o tempo. Um cara que é gamer, né? E agora vai vir o Assassin's Creed agora, que é do Samurai, que vai sair agora. Sim. Mas depois eu conto um detalhe sobre esse game. Mas eu gosto muito, nem que seja para estudar. Sim. Nem que seja só para mim estudar, que eu acho bem legal. O Cleverson aqui mandando parabéns, Sensei, ótima entrevista. O Everton aqui mandando bravo demais, grande professor do CID, né? Então, lembrando que o Marlon, né, além de levar aí, né, a arte marcial aí do Aikido, mas a gente, daqui a pouco a gente vai falar que o homem faz jiu-jitsu, faz MMA, faz karatê e assim por vez. Mas além disso, o nosso amigo é professor. Ele agora está na rede estadual de Santa Catarina. Do Paraná. Do Paraná. Do Paraná. Santa Catarina não dou aula em Santa Catarina desde 2004. Então, 2004... Não, 2004 não. Foi pra frente, 2014. 2013 você deu aula para mim de Sociologia na UNC. Na universidade. Filosofia e Sociologia. Isso. Filosofia e Sociologia. Foi as duas grades que eu consegui chegar. Foi um dos melhores professores. O cara, daquela época, em psicologia, eu acho que eu tive os melhores professores ali, juntando você e a Malu também. A Malu me deu aula no Túlio, de biologia. Quando ela me deu embriologia na faculdade, era a outra pessoa. Sim. É uma outra conversa. Então a gente colocava questões em sociologia, até colocava programas que passavam na época, né? Tipo Pânico, essas coisas. Você colocava algumas questões bem legal, onde a gente se colocava no lugar das pessoas, né? Eu acredito isso que também vem, né? Você é formado em
Eu sou formado em História e Sociologia. Tem especialização mais em História, Sociologia e Filosofia. Pós, As pós, as né? pós, E mestrado. daí mestrado em si, mestrado em História, mas eu concluí. Olha aí. Então tá aí o nosso professor aí que é, ó, o William aqui mandando aqui parabéns, sensei. O Paulo Henrique, abraço, Janela, grande sensei. Marlon, referência no BR das artes marciais, exatamente, né? Então, mas tem uma coisa aqui que eu achei mais ou menos aqui, né? Que você se formou em técnico de contabilidade, foi a primeira formação que você fez? Ensino médio. Ensino médio, médio, sim. que tinha, naquela época tinha. Você podia fazer Aonde que você no fez? CID. No CID. É, tinha o CID e tinha o Túlio de França, né? Isso. Também que tinha os cursos, né? E daí, mas o primeiro que você foi pra história. Daí foi pra História. Foi pra história. Por que da história em si? Ah, na época, assim, né, eu nunca tive a intenção, vou virar professor. Uhum. Mas me interessava bastante pelo tema da história. Tá? E, para ser mais específico, me interessava muito pela questão da história dos bárbaros. Porque sempre que tinha nos livros didáticos, cara, era um tantinho assim, eu falei, pô, não pode ser isso, É, né? exatamente. E aí eu entrei para a faculdade com o objetivo de fazer esse tipo de pesquisa. Né? E daí, pô, eu dei uma sorte pro cão, porque no terceiro ano de faculdade veio para cá o Johnny, né, o Dr. Johnny Lang. Ele veio para cá e ele era amigo do meu tio de infância. Eles iam lá em casa, ele estudava astronomia. E aí, por sorte, o tema que ele estudava era os vikings. E aí, né, juntou ali a fome com a vontade de comer. E daí, eu comecei a fazer pesquisa em cima disso aí. Hoje, o Sr. Johnny, ele tem um grupo de pesquisa muito grande. Né? Quase todo ano a gente lança um livro sobre a temática. É, eu pesquisei por causa da série, né? Porque como demorou pra ser explorado essa parte dos bárbaros, vikings, desde o Asterix, né? Ah, Que era o que tinha na sim. série, pra chegar na série, né? Que venha da History, né? Que vem o Vikings. E quando eu comecei a ver, assim, falei, cara, mas tem relatos mesmo desse cara, tem não sei Sim. o quê. Daí tinha aquele Ivar, né? O sem voz. Aham. Então, tipo, a história dele é totalmente diferente do que tá Sim. ali na série já, né? Então, tipo, eu acho que até a terceira temporada, onde o irmão dele lá vira casa com a mulher lá da França. Da Normandia. Isso, então ele tem relatos sobre Sim. isso, mas não que eles eram irmãos, mas que eram da Exatamente. mesma localidade, que era um bárbaro que foi pra lá. Você estudou, hein? Estudei. Estudou, tá? Eu gostava Cara. bastante, mas eu falo assim, cara, além. Porque eu cresci, eu sou cinéfilo. Aham. Eu cresci dentro do cinema, né? Fiz Aham. 7 anos, trabalhei no cinema, sempre gostei de filme, série, essas coisas. Mas eu sempre sabia que os caras, eles conseguem dar uma cagadinha, né? Sim. Então, Sim, tipo, pra não quem tem assistiu Game of Thrones, né, já sabe do que eu tô falando. Mas eu sempre gostei. O meu desenho favorito na minha época era Asterix e Aham. Obelix. Os filmes. Saiu um filme recentemente agora, né? O Marquinhos assistiu, né? Na Netflix, do Asterix e Obelix. Ah, sim. Cara, não perdeu a essência. Sim. Tipo, era de rachar o bico. Então, Aham. tipo, tá certo, né? Que pra trazer aquela essência do que era, né? Mas o que acontece, né, Angela? A questão dos vikings ali, a série ela foi muito feliz em certo ponto. Ela pegou personagens históricos, personagens lendários, né? Só que para se adaptar, eu dei uma entrevista faz um mês atrás para um canal no YouTube chamado Viking World, Olha aí. né? Falando exatamente mais ou menos disso. E acaba fantasiando demais, né? Falei, pô, exército de mulheres guerreiras, enfrentando homens, sabe? São muitas coisas assim que não tinha, né? Não tinha batalhões inteiras de mulheres guerreiras para lutar contra homem, né? As mulheres tinham treinamento marcial? Tinham, com certeza a nobreza tinha. Mas não daquele modelo que mostra, né? A própria questão do pessoal com cabelo moicano, não tem nenhuma evidência histórica de que o pessoal usava cabelo moicano, corpo inteiro tatuado. Tem evidências de pinturas. Sim, Mas não daquela maneira que é. Mas o que é? Para agregar e agradar o maior número de público para ter mais audiência. E sem falar que nem existia rímel naquela É. época, né? Era muito rímel, né? Daqui a Fran Misturina aqui mandando aqui parabéns, né, pela entrevista. E chegando aqui, né, no professor de Estado, 2004 foi fazer mestrado, né, que você foi fazer em Curitiba e treinou lá em Curitiba. Então você estava naquela questão de 2000 para 2004 é pouco tempo, né? Você tinha uma questão de visão aqui. E como que foi conhecer o Aikido fora aqui do Vale do Iguaçu? Então, como eu vim em Sensei dar o treino aqui, né, e depois o Wagner Vieira ele acabou indo embora, e nós tínhamos montado uma associação.
E aí deu a oportunidade de eu ir fazer o mestrado em Curitiba, e a academia era próxima à reitoria lá na Federal. Então eu conversei com o sensei lá, que era o responsável pela Federação Paranaense, e daí eu ia lá, eu treinava, fazia 3 treinos, né, em 2 dias. E aí eu fui aprendendo mais, porque assim, no começo era tudo muito cru aqui, né? Imagina, o cara vinha passar uma coisa uma vez por mês, a gente desaprendia todo quando ele chegava, que tava tudo errado, né? E daí lá eu fui pegando, e aí eu acabei me tornando responsável, né, por manter o Aikido aqui. Olha que interessante. E daí quando você voltou pra cá, teve. Daí como que foi? Assim, Continuou na Biotipo? eu ia para Curitiba e voltava toda semana. Uhum. Né? Então ia para lá na quarta-feira, eu chegava, treinava, fazia 2 treinos na quarta, daí eu tinha aula de manhã, no final da tarde, ia à tarde, no final da tarde eu ia fazer mais um treino, pegava o ônibus e voltava. E aí eu passava o treino aqui. Ali, você que repassava o Você treino. repassava o treino aqui. E mantinha aquela galera que já tava Sim. fazendo uma vez por mês. Né? A gente ficou não muito tempo na Biotipo, depois. A gente mudou para vários lugares. Uhum. A gente foi ainda no Bordim, nós ficamos uma época na estação, né? Até que foi acho que 2004, 2005, acho que eu fiz meu exame de preta em São Paulo. E aí eu montei, a gente se desfez a associação e eu montei um espaço próprio, na rua Fernando Machado, ali perto do Chafariz. E tá ali até hoje. Não, porque assim, cara, você manter um espaço próprio com uma questão de atividade física aqui na cidade é muito difícil. Sabe? É um negócio que flutua demais. Uhum. Né? Mas tem meses que vem um monte de aluno, até chega inverno, diminui muito. A própria questão do aluguel, que na cidade os aluguéis são caros, né? Bateu 2014, o que é no centro aí é caro. E aí que tá. Isso daí eu peguei e conversei, o Plínio da Ômega me convidou, né? E eu fui, levei o dojo pra lá, fechei a academia, levei o dojo pra lá. Uhum. E aí depois, em conversa com o Dido, que é o professor de Jiu-Jitsu, nós fomos pra New Way, ali em Porto União. E lá já faz acho que uns 10 anos. Eu sempre vejo ali. Tem o Gracie Barra, o que Sim. é? O Gracie Barra é o Jiu-Jitsu. É o Né? Jiu-Jitsu. Isso. E daí Gracie Barra é a escola, né, de Jiu-Jitsu que, no caso, o Dido e o Marcelo representam aqui na cidade. É que eu sempre vejo quando aparece a foto, às vezes aparece o logo deles. o Gracie Barra e tal, ali, que tem que ficar o mesmo espaço. É o mesmo espaço. William Roger Santos, só lembrando do Dojo de Palha. Do tatame de palha. O tatame de palha. Então teve essa época, né? Você falou que fez faixa preta, né? Em São Paulo, São né? Paulo. Mas falando dessas conquistas, assim, muitas pessoas falam e tem relevância por causa de você, dessas conquistas você nunca ter ressalva, né? Sim. Então sempre já teve algum medo ou receio de chegar nessas trocas de faixa e coisa arada? Quase sempre. Quase que sempre. nem entrar no palco. Assim, quando você vai prestar um exame, seja no karatê ou aikido, que são as artes marciais que eu fiz que tinha exame de faixa, ou você ganha ressalva, ou você é reprovado. Então, antes de fazer os exames, assim, eu prorroguei muito tempo alguns exames, enquanto não tivesse perfeito, pelo menos na minha cabeça, eu não fazia. Olha, tem gente que sai se matando, né? Sim. O pessoal, às vezes, entra para treinar uma arte marcial e, assim, isso é o básico, né? A primeira coisa que o cara quer fazer é sair da faixa branca. Né? Qualquer outra faixa. E aí depois tem. Eu demorei 6 anos pra chegar na cinza em capoeira. Você sabe qual que é a faixa cinza? É a primeira que você ganha. Então, mas que a pessoa quer apressar e acha que, sei lá, e tem isso muito do mito da arte marcial, que você vai pegar a faixa preta como se fosse ganhar superpoderes. E não é nada disso, né? Uhum. Então, todos os exames que eu fiz foi quando eu tinha realmente certeza. Mas assim, eu ficar mais nervoso foi em São Paulo, primeiro exame. Por quê? Porque o exame era feito com o sensei que trouxe o Aikido para o Brasil. Era a União Sul-Americana, então tinha gente da América inteira lá. Então a academia era um ginásio, praticamente. E não tem como, né? Você vai lá, a banca que vai te avaliar, você olha aquele monte de faixa preta, você olha para a arquibancada, cheio de gente, batendo foto, filmando. E você pensa, nossa, gastei um dinheiro, uma quantia razoável,
Peguei vim de São Paulo, né? Daqui da cidade até São Paulo, se eu reprovar. Não tem como, né, na hora, dar uma tremida na base. Não, até o Wagner falou, ele fala sobre os exames de faixa preta que era em São Paulo. Né? Então já tá comentando. Agora, você falando ali entre as suas conquistas, né? Você foi faixa preta em São Paulo, foi de Aikido. Aikido. E você atualmente tem o quinto Dan. Sim. É que funciona assim, depois que você pega a faixa preta, de tempos em tempos, você pode fazer exame para uma graduação a mais, que eles chamam de Dan em japonês. E aí eu recebi o quinto Dan, acho que faz uns 2 anos atrás. Então tem um interstício. Quanto maior o Dan, mais longo o interstício. Né? Então assim, para você pegar o segundo Dan, no mínimo é 2 anos. Para pegar o terceiro, no mínimo 3, quarto, no mínimo 4. Banca tudo, pessoal. Não. Assim, o do quinto Dan, não. Né? Até o quarto Dan é o exame com banca. Você vai lá, mostra as técnicas, né? Eles te avaliam. E do quinto Dan para cima, eles fazem uma investigação social, né? E aí você tem que ter alguma coisa que seja referência para poder Olha que legal. pegar o quinto Dan. Então você preenche o questionário lá, até o Sensei Matias, que era o responsável, questionário em japonês. Seria como se fosse uma gratificação. Pelo reconhecimento. Você tem que fazer alguma coisa em reconhecimento aí que dou, né, e ter uma análise social para você poder pegar essa graduação. Ele vai para o Japão, ela é analisada lá, e aí o Japão decide se você pode ou não pegar o quinto Dan. Tá, daí agora você me falou uma coisa que eu fiquei pensando ali, que tinha do cara que trouxe o Aikido pro Brasil. Sim. Então o Aikido no Brasil tem pouco tempo. O Aikido no Brasil não tem mais de 50 anos. É pouco tempo? Se for bem perto das outras artes marciais, sim. Porque eu não cheguei na pergunta né, da história do Aikido, mas a gente vai chegar lá. Mas pra mim que é dos samurais. Uhum. Né? Então, tipo, 50 anos... Sim, não é nada. Não é nada. É pouco tempo. Talvez, das artes marciais japonesas que tenham sido introduzidas no Brasil, acho que é a mais nova. Eu não sabia, pra mim na minha cabeça que já tinha gente da época do meu avô aqui no Brasil, mas então não tinha esse conhecimento. E você tem 25 anos? De arte marcial? Então, né? Sim, Da doideira aqui, que é. Mas então agora vem a pergunta, né? Então a gente já deu referência ao samurai, muita gente vai aparecer aqui e vai falar assim, Aikido, o que é? Então, tipo, vamos pro conceito, fundamento, a história do Aikido. Tá. Vamos lá, então, né, a maioria da sua pergunta, mas o que significa? Isso. Né? A tradução literal, Ai é harmonia, que é energia, e Do é caminho. Então, por isso, Judô é caminho. Então, o Aikido seria mais ou menos a energia, a harmonia da energia, né, o caminho da harmonia e da energia. Né? O que ela difere das outras artes marciais? No Aikido, você usa a força do teu oponente contra ele mesmo. O foco não é você usar força, é usar a força do teu oponente. E aí a questão do surgimento, cara, o surgimento do Aikido, ele tá ligado às classes samurais, ela era da clã do Aizu. Antes se chamava Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. E era um negócio fechado. Quando acaba a caça samurai, que tem lá no filme O Último dos Samurais, quando acaba a caça samurais, que samurai era uma classe social, muitos ficam desempregados. E aí o Takeda, ele resolve fazer desafios de luta para ganhar dinheiro, para poder sobreviver e ensinar algumas pessoas. Então, além de fazer o combate, que era uma coisa normal, desde a época da Roma, né? Tinha E era de vida ou morte. Ai. Então, né, é mais complicado. Né? É porque eles seguiam o Bushido, né? Aquele código de ética samurai. Então, entrava 2 no tatame e saía um só. Então, venho dessa parte da onde termina o final da época do samurai, onde vai trazer um ensinamento. Assim, os primórdios, eles são lá no período samurai. Aí, o Morihei Ueshiba Sensei, que é o fundador do Aikido, ele já havia treinado outras artes marciais e ele conhece Takeda. E aí ele se impressiona muito com ele. E ele fica uma temporada com o Sensei Takeda e aprende, e o Sensei Takeda dá título para ele poder dar aula. Então o Sensei tinha treinado e continuou treinando outras artes marciais ao longo da vida. E aí, após a Segunda Guerra Mundial,
se chamava Aiki Jiu-Jitsu. Depois disso, que o Japão vê que essa ideia do jutsu, da técnica, só pelo caminho da guerra, não ia mais agradar os japoneses e também não ia ter mais sentido porque, né, já tinha arma de fogo, tinha esquema 4, mas precisava preservar e dar um valor filosófico para a coisa. É por isso que daí muitas artes marciais mudam de jutsu para do, que é o caminho. Ah, olha aí. E, mas assim, tipo, em relação, eu vejo as vestimentas também, a posição, né? Tipo, qual que é a representação do Aikido? Tá, aqui o kimono, que o pessoal chama, né, que é doki, na verdade. O kimono é pra tudo, né? É. O karatê, que tua mãe sai no banho. Exatamente. O doki é branco, a própria questão do branco também. Os samurais usavam branco quando eles iam para as batalhas. Isso né, é uma coisa por baixo. impressionante de pensar, né? Porque Sim. você não vê em filme, né? Não. Eles colocavam o branco e depois colocavam a armadura. Né? Colocavam o doki branco e depois a armadura, porque o branco é sinônimo de luto no Japão. É? Sim. Eu Então, não sabia. o cara ia, ele vestia branco, ele arrumava toda a casa, ele se ajeitava, ele ia para a morte. Olha aí, mas É, se você pegar uma por isso. referência de final de ano novo, a gente passa de branco Sim. contra o Japão. Nós estamos de luto, não. Para pra pensar. E aí, o sensei fundador do judô, Jigoro Kano, né, trouxe isso e as outras artes marciais acabaram adaptando. Mas no começo não. No começo do dia, o Japão estava extremamente pobre pós a Segunda Guerra Mundial. Só fazia com cortina, fazia do tecido que tivesse, né, da cor que viesse. Aí uma das coisas que se preservou no Aikido e nas artes marciais modernas praticamente não se preserva mais é o Hakama. É aquela calça que parece uma bombacha. Isso que eu ia falar, parece uma bombacha. Aquela calça que é a calça que os samurais usavam. Então cada dobra daquelas tem uma das virtudes do Bushido. O Então, Bushido é o código de ética samurai. tem um certo número de dobra? 7? 7. Eu tenho que começar a reparar mais. Você vê, daí a calça em si, você vê em referência em filmes quando eles estão ali conversando sem armadura. Essas E coisas. tem a série também agora. Pô, a série eu achei bem bacana, a Shogun. Não uma assisti. série bem interessante, baseada no livro lá do. Me fugiu o nome. Mas é baseado num romance que retrata bem assim, a diferença entre o Japão, o Oriente e o Ocidente. Mais ou menos como retrata o Último Samurai, o filme também. Mostra bem essa diferença. Não, é show de bola, né? Mas assim, tipo, qual. Você fala assim, né? Então você fez. Nós estamos falando de várias artes aqui. A gente Sim. tá falando de karatê, a gente tá falando de jiu-jitsu, a gente tá falando de aikido. Você fez MMA também. Eu comecei a dar aula de MMA. Começou a dar aula. Sim, por quê? Já é um passo um pouquinho mais do que eu pensava. É porque o que acontece? Cara, eu já tinha o karatê, muita gente que treinava comigo já fazia judô, tinha outro cara que fazia capoeira, tinha outro que fazia boxe, outro muay thai, outro jiu-jitsu, né? E aí, eu fui treinando essas outras artes marciais. Um dia, né, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas luvas aí, né? Vamos fazer uns Cada 5 próximo minutos sem dia- perder a amizade. Exatamente. Né? Porque o Aikido ele não tem campeonato. E aí, pô, eu sou muito curioso com relação à arte marcial. Então tem lá o Rode, que é do boxe. O Rode é um excelente boxeador. Eu falei, putz, e se um dia na rua um louco desse, que é do boxe, me pula? Eu preciso saber como é que ele vai lutar. Tem a curiosidade, né? Sim, se alguém do judô. O judô, eu treinei judô por um tempo com o Sensei Hirata. O Sensei Hirata tem 1,53 m, deve ter uns 60 quilos no máximo. E ele pegou um aluno meu, 1,80 m, grandão, e ele jogou assim como se fosse jogar, sabe, nada assim. Pra quem assistiu a Guerra dos Seis, sabe que esses baixinhos são É, fortes. Então, e ele treinou lá em São Paulo e veio pra cá, deu treino de judô por uns tempos. E aí eu sabendo disso, né, falei, eu quero aprender. Eu treinei, daí a gente resolveu fazer um misto, até porque a maioria das pessoas que começam a treinar arte marcial, Janela, eles criam uma ilusão de arte marcial. A minha arte marcial é melhor, porque, nossa, eu mato, eu pico. E não é bem assim. Tem essa coisa. Eu era da capoeira, apesar de Deus, eu não queria matar. Você é do karatê, mas você não me pega. Exatamente. Porque você só vai dar soco pra cima, eu te dou uma rasteira pra baixo. E aquela, eu falei, mas é ilusão marcial, né? Que você acha que a tua arte é a melhor que tem e nenhuma das outras supera a tua.
E bem no fundo não é isso, né? Porque não tem arte marcial melhor. Sim, eu acho que no fundo tá tudo na mente, né? Porque assim, não tem arte marcial melhor. O que tem é artista marcial melhor. Ué. É, Respondeu bem. sabe, o cara que quanto mais você treina, mais melhor você vai ficar. Como também não tem é, professor, questão de, mas o meu professor tal é o melhor. Pode ter um professor bom, mas isso não quer dizer que você vai ser bom. Ou pode ter um professor ruim que se tornar bom. É a mesma coisa que na É. música, né? Todo mundo vai falar assim, eu prefiro o Angus, eu prefiro o Slash. Mas daí se você vai pegar de toda essa tropa aí, que um é contra o outro lá, é um que vai se sobressair. Exatamente. E exatamente aquele que vai sair do Slash e vai pensar assim, tipo, pô, agora eu vou escutar o Eric Clapton. Aham. Entendeu? Até para se explicar assim, o porquê que o Aikido não tem competição. Né? Porque o foco é mais a questão da defesa pessoal mesmo na arte marcial. É, assim, as artes marciais que enveredaram para o lado do esporte, foi tirado uma série de golpes que eram potencialmente perigosos. Não tinha como. O próprio judô, não tinha como você aplicar um golpe, ela ia matar alguém. Eu já ouvi falar que tem golpes que são O mortais. karatê, o karatê hoje tem uma porção de golpes que foi eliminado na época que eu comecei a treinar para hoje, que são proibidos. Tinha um que era na garganta, tinha Tem o Aitor, né, que Tinha você um bate que era com no- aberto, esses golpes aí foram proibidos. Né, mas a essência ainda é o foco da arte marcial, que é você conseguir se defender a qualquer custo. a gente tá falando de arte, Arte marcial. marcial. E aí quando vira esporte, é tirado isso. Aí que tá. Qual que é a relação de arte marcial e esporte? E por que algumas vão para o campo esportivo e outras poucas não? Então, o ir para o esporte é porque uma das coisas é para fazer com que a arte seja muito divulgada. Né? Porque, pô, é diferente, você nem que do. O cara que, sei lá, é campeão olímpico de taekwondo. A visibilidade que o campeão olímpico tem é muito maior. Né? E assim, outra coisa que eu vejo é a diferença do esporte. Eu falei, pô, eu sou melhor, eu sou melhor do mundo, sei lá, no karatê. Mas você é melhor do mundo naquele esporte. Naquela. Agora, se for pegar uma situação de rua, talvez você ser o melhor do mundo não resolva. Exatamente. E eu vejo assim, muita coisa muita vaidade. Entende? Acho que o último campeonato que eu fui de karatê foi acho que 2006. Depois eu não fui mais. Não tenho nada contra quem vai, eu admiro, acho bacana e tal. Mas eu tava voltando no Mercosul, se não me engano. Tava voltando de lá no domingo, né? Passei o final de semana lutando. Olhei aquela medalha da lata, assim, a cara cheia de porrada, né? Eu falei, putz, desnecessário. Bem desnecessário. Sou campeão. Cara, você é campeão nesse momento. Né? Não tem campeão a vida inteira. O UFC acaba mostrando muito bem isso. Né? Que não tem arte marcial melhor uma que a outra, que também não tem o campeão para o resto da vida. Você é por um momento. Exatamente. Mas hoje, assim, se eu quiser fazer Aikido lá, eu já vou chegar lá dando porrada? Não. Como que vai ser? Então, você vai chegar lá, e o Aikido respeita muito a questão da tua capacidade. Então, se você acha que você consegue fazer o movimento, você faz. Se você não se sente confortável, você não faz. Não tem aquela exigência, tem que fazer, tem que fazer. Vai fazer conforme você se sentir confortável. O foco do Aikido não é você derrotar o teu oponente. É você derrotar a si mesmo. Olha aí. E eu acho que é isso que me pegou, né? Mesmo no Aikido e fez com que eu pegasse e tentasse, eu vou representar essa arte marcial aqui na região. Eu li umas coisas ali que você, entre as graduações, o que você pode ir aprendendo durante, né, um processo que você está aprendendo Aikido, que tem a postura, Sim. a respiração, e uma das coisas essenciais, né, que a gente fala em várias artes marciais, mas uma que eu vejo que o respeito é gigantesco, é a questão do respeito. Sim. Né? Que na parte do Aikido é o que eu vejo que tem maior representatividade, porque você não vê como um grupo esportivo falando respeito. Você Sim. vê o nome e a pessoa. Assim, quando o Kawai Sensei trouxe o Aikido do Japão para cá, o Kawai Sensei já tinha uma certa idade. Então, ele preservou muito essa questão do respeito. Então, você, antes de entrar no tatame, você faz uma referência.
para você treinar, antes de treinar, você pede licença para treinar com o teu companheiro, depois você agradece. Se você às vezes bateu ou com um golpe mais forte, você pede desculpa, sabe? Eu acho que a ideia é eliminar o ego e essa parte do respeito é muito forte. É mais graduado, você respeita. E esse tipo de coisa acaba sendo passado para. Ele tem que sair do jogo, né, da academia, e ir para fora. Então, ir para tua família. Pô, você tá treinando. É teu pai, tá errado. Pois é, mas é teu pai. Sim. Acaba aprendendo esse tipo de coisa. Ele é mais graduado, ele é mais velho que você. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar ele. E falta bastante, porque eu acho que é onde que os jovens hoje encontram em rede social, mas falo assim, sociável, né? Uhum. Você não tá ali na frente do teu celular, que você tá tendo contato, que você tá aprendendo, que você tá vendo como que conhecendo novas culturas. Sim. Porque eu imagino, qualquer lugar que você vai fazer uma arte marciais não é a mesma cultura, não é a mesma classe social, não é o mesmo estudo, não é a mesma faixa etária de idade, né? E é onde todo mundo você vê e passa, você sente que é sempre a mesma energia, né? Sim. Pra todo mundo. Em questão de idade, cara, eu com esses meus perto dos 40 anos, eu posso chegar e fazer aquilo? Pode, claro. Meu aluno mais velho, a gente começou a treinar com 64, 65 anos. Olha aí que legal. Chegou a segundo dan. 64 ele parou com 80. Olha aí, amor. Então tá, vamos lá fazer. Sempre tem tempo, né? Exatamente. É que assim, como não tem essa questão da competição, que eu tenho que ganhar e tal, cara, meu Deus, preciso surrar esse cara, né? Então a questão do respeito é muito maior. E cada um vai treinar por um objetivo. Mas só essa questão de você ter me falado ali que a questão é você ser você mesmo, já gostei bastante. E a filosofia do Aikido seria essa a representação? Muita coisa, né? Acho que talvez das artes marciais que existam hoje, o que tem mais livro escrito é sobre Aikido. Né? Então o Aikido acaba sendo uma filosofia de vida. Porque a cultura é gigantesca lá no Japão em si, né? Sim. Então, tipo, vindo e se transcendendo, então se é 50 anos que tá aqui no Brasil, quanta coisa já tinha catalogado que o pessoal foi correr atrás, né? Procurar, né? Tem muita coisa escrita e tal. Mas como eu falei, a ideia, o foco principal é você vencer a si mesmo. É você vencer a si mesmo, e assim, como eu te disse, vou treinar ali. Cara, dificilmente você vai entrar em confronto corporal com alguém na rua. É difícil. Então, a arte marcial. Normalmente eles pegam o celular e saem correndo, né? Mas assim, a arte marcial ela tem que ter algo a mais. Né? Eu falei, a gente treina lá com espada, treina com bastão, treina com faca. Mas você não vai ser com uma espada na rua. Ou ninguém vai te tacar no máximo aqui um facão. Né? Então, assim, ele tem que ter algo além disso, que sirva para a tua vida. Então, a questão do respeito é uma das coisas essenciais, né? A estratégia do Aikido de você não bater de frente com o teu oponente, e você desviar e conduzir ele para negócio é excelente. Mas para quem te conhece e vê nessa essa questão da história, da filosofia, dos cursos que você é graduado, entre o Aikido, você acha que te ajuda, vem nessa construção contínua? Sim. Na verdade, assim, a história, os cursos que eu fiz e os locais que eu trabalhei, me ajudou muito, assim, ficou tudo muito interligado. Né? Pô, a história, para tentar estudar a história de como surgiu, o que aconteceu, a parte da sociologia, né? E tentar entender a sociedade, a filosofia, tentar entender a si mesmo. Daí, na época lá do curso de psicologia, sempre trocava bastante figurinha com o Rubens, né? Que era o coordenador. E aí também, então assim, eu gosto de estudar, muito, mas basicamente todas essas áreas. Para a questão de psicologia, né, eu pela área de filosofia e sociologia, às vezes no domingo a gente vai almoçar, eu e minha irmã é psicóloga, nossa, a gente passa a tarde ali trocando umas ideias assim. Mas assim, tipo, eu te conheci. Na época de banda, pra quem não conheceu, o Marlon foi referência aí de baixa do Vale do Iguaçu. Tem muitos festivais aí, a galera falava do Marlon pra cima e pra baixo. Mas também um homem bonito daquele com instrumento grande. Mas até eu me apaixonava. Mas não tinha aquela pretensão de hoje, né? Tipo, a gente
Eu sempre brinco que quem tá sentado nessa mesa é porque foi visto ou foi lembrado, né? Mas naquela época eu não tinha essa visão, acredito que nem você, de você ser a imagem onde representaria o Aikido Sim. aqui no Vale do Iguaçu. Também não tinha. Que doideira, né? Assim, a grande maioria das pessoas, eu comecei a treinar arte marcial pra aprender a brigar. Uhum. Pra brigar melhor. E aí depois, o que o pessoal acaba confundindo. Acho que isso vai se tornar agressivo. Violento, no caso. Não agressivo, violento, treinando uma arte marcial. É totalmente pelo contrário. Olha a minha secura. Eu já era mais seco. Eu era mais chato do que eu sou agora. E era amigo dele. Eu nunca apanhei dele. Mas assim, É um amor. Eu sempre brinco, né? Você chega naquele motoclube, né? Aham. Todos os caras barbudos. Você tá no motoclube também, né? Então, tipo, tudo aqueles caras barbudos, bravos, eu falo assim, meu Deus, filho, sai de perto. Né? São todos amor. Sim. Os caras são mais legais do que os teus tios lá que ficam pedindo dinheiro pra você no final do mês. Tá louco, né? Assim, então, eu era uma criança brigando. Eu nunca mexia com ninguém, mas não aceitava que mexesse comigo. E eu Sim. brigar. Então, entrei no Karatê fez com que eu brigasse melhor. Né? Aí, como passar do tempo, arte marcial, Aikido, como eu falei, tem golpes que são traumáticos. Tem golpe, cara, que você vai quebrar o braço do cara. Tem golpes que vão levar potencialmente à morte. Então, tu fala, pô, mas se eu brigar, e quando você tá num embate ali de verdade, não tem assim, se eu vou usar meia força. É vida ou morte. Você sabe que você vai ter a possibilidade de você matar o cara. Então, isso dá calma. E o Vencer treinar, assim mesmo. exatamente. Ou você treinar, você utiliza isso como válvula de escape. Você tem uma semana estressante, dia estressante. Chega lá, você vai pra academia, desconta tudo lá. Exato. Mas... Eu jogo Fortnite. Então, cada um tem, né? Tem Cada um tem uma válvula de escape. Só que eu ainda fico num personagem lá pra não brigar, porque hoje eu tô um cara mais de idade, 80 atrasado, então eu não posso ficar gritando, né? Mas quando eu desligo, eu saio xingando Deus e mundo também. Puta que pariu. E assim, né, Joela? Por isso que eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer Aikido depois de jogar Fortnite. A arte marcial, se você tá treinando ela tá te deixando violento, você tá treinando de maneira errada. Tinha muito na nossa época, né? Sim. Tinha muito na nossa época. Às vezes é culpa do professor, da maneira que ele passa. Às vezes é a tua visão da arte marcial, ela tá sendo de maneira errada. Porque é um negócio que você treina como se fosse um seguro de carro. Você faz o seguro de carro, mas você não faz para bater o carro. Sim. Então você consegue adquirir um autocontrole muito grande. Eu tive muita rixa ali naquela época que fazia eventos, que a galera falava balde, banda, você traz banda cover, aí traz não sei. Quando eu trazia banda autoral, reclamavam, trazer banda cover, tudo que era reclamar. Tinha uma galera que queria me pegar. Então, volte e meia, quando eu tava ali sempre com vocês bebendo, também era uma questão que eu tava com o pessoal que a galera não ia vir mexer comigo, né? Então era você, o Júnior, né, também, né, que botava respeito ali na parada, tudo isso aqui. Mas a gente lembra que a gente tinha essas referências de cara, com essas pessoas eu tô mais tranquilo. Não é porque essas pessoas vão sair brigando, batendo e quebrando o nariz. Porque já tem um respeito perante essas pessoas. O pessoal no motoclube às vezes brinca, né? A gente vai viajar e tal. Vamos deixar as motos aqui, nossa, mas pode ser que tenha perigo de roubo, pode ser. A pessoa brinca, não, mas o maior tá junto, é arma branca. Arma branca é nada, né? Eu não, né, mas a gente tem essa questão de respeito, assim, porque eu lembro, nossa, quantas vezes eu olhava você num canto e falei, é aqui que eu vou, porque os caras estão lá atrás de mim, senão eu vou apanhar, né? Existe alguma técnica ou princípio do Aikido que você acha particularmente útil em outras artes marciais? Quase todos. Em outras artes marciais, quase todos. Eu consigo, como eu falei, eu comecei a dar treino de Aikido, nosso grupinho ali, de MMA, porque para poder utilizar do Aikido como outras artes marciais. Por exemplo, o cara está fazendo combate, a gente tem um movimento de esquiva chamado Tenkai, que se gira 180 graus. Uhum. Então o cara vai te dar o soco, você sai fora, você gira, simplesmente some da frente do cara. A impressão que dá pro cara sumiu da frente. Pro jiu-jitsu tem muita chave semelhante, né? Só que com outro nome. A questão do Muay Thai. Cara, Muay Thai, você pega um cara que
luta Muay Thai, se você for dar um soco nele, é mais fácil você quebrar a tua mão se acertar o soco nele, porque o cara defende com o cotovelo. Você vai chutar o cara, Coto bem dado. você vai chutar o cara defende com a canela. A canela dos caras é extremamente treinada, né? Pra aguentar a pancada. Só do Anderson Silva que não, né? Mas é que tem assim. Coitado do homem, né? Mas sabe por quê? Eu vi lá nós contestados essa luta aí. É que quando você começa a treinar e você vai batendo, vai fazendo microfraturas. Né? E isso vai calejando. Né? Só que com a idade, vai dando tipo, cara, como se fosse quase uma que os seus poros vai enfraquecendo. E aí, né, lá pô, o tempo todo tomou, quebrou a perna. A gente tá ali no esporte pra ter saúde, essas coisas e tal, mas a idade vai. Sim. E a experiência também daquela canela. Tinha muita experiência, né? Porque, meu Deus, mas que foi horrível. Foi. Meu Deus do céu. Na verdade, eu tô com a imagem na cabeça agora. E assim, né, Janela, porque eu acho que o diferencial do Aikido é exatamente isso. Você vai treinar, claro, que talvez você se lesione. Né? Mas a questão do respeito, pô, eu prefiro perder a técnica do que machucar o meu amigo. Porque eu preciso de você. O Aikido não tem como você treinar sozinho. Então, se eu for lá ficar te machucando, daqui a pouco você sai. E eu vou treinar com quem daí? Exatamente. Por isso que pega lá esse senhor, né, o senhor João, como você vai com 64 anos, uma pesada muito mais nova. Menina, 14, 15, 13 anos, treinando com um cara muito mais forte, muito mais alto. E aí, essa ideia de diferença de você conseguir usar a força do oponente contra ele, porque assim, você vai pegar o quê? Articulação, vai pegar alguns pontos, que você pode ser forte o quanto for. Vai doer igual ou mais, né? Tem alguns pontos de pressão, quanto mais forte você é, mais dói. Sim, acho que foi você uma vez que pegou aqui no. Foi. Foi você, né? Eu dei uma dobradinha. Mas você fala ali de que não tem campeonato, essas coisas, né? Mas tem seminários. Tem seminário. Como que é o Aikido aqui na região? Então a gente tem aqui, né, que representa os dois estados, as duas cidades. Mas existem ali em General Carneiro? Existem Cruz Machado, Canoinhas? Como que tá a situação? Não, em Caçador chegou a ter um tempo, um aluno meu, o Thiago, ele foi embora pra lá, ele montou um dojo. Mas assim, é difícil você manter. Que nem você falou, é difícil você manter. Porque se você for montar uma academia achando que você vai ganhar dinheiro, esqueça, arranje outra coisa para fazer. E aí eu manter um aluguel e tal é difícil. Então o Thiago, ele montou, ele ficou uns tempos com o Aikido lá, e aí ele começou, viu que não estava mais dando, e acho que ele foi fazer faculdade, não sei. A gente tem muito pouco contato hoje. E acabou. Fora daqui da cidade, ele tem Curitiba, Blumenau, Joinville. Mais distanciado. Ele tem o Marcos, também o Marquinho começou a... Ele levou Aikido para São Bento. Ele se mudou para lá, e aí ele acabou voltando para a cidade e encerrou lá. Porque, tipo, entre as cidades pequenas, né, que vai dar essa divergência maior, né? Mas a gente tem aqui uma pergunta de uma menina bem especial que é Melene Maltaro. Sobrenome aqui, né? Fala da importância do Aikido para as mulheres. Pô, cara, a mulher fisicamente é mais fraca. E ela necessariamente precisa aprender a se defender. Então, assim, e às vezes a pessoa pergunta, tem turma só para mulher? Não, não tem turma só pra mulher. Tem turma só para idoso? Não tem. É misto. É misto, por quê? Porque na rua, se você precisar se defender, imagine, você mulher, daí o cara tá agredindo, não, mas manda uma mulher vir. Entendeu? Eu tenho 60 anos, não, pega aquele de cadeira de roda lá e assim você vai. Não, mas se fosse, né, se fosse uma mulher, eu surrava. Não ia ter mais saltado, mas como foi um homem, então o foco do Aikido é independente da idade, tamanho, força. Sim, eu já levei um soco de uma mulher. Seguido não fui das batatas. Você tá a mão é forte, cara. Então, tipo, não tem, né? Não. Então, você sabendo bater, né? Eu tinha a Jaile, que treinava comigo. Uma vez ali na rua Nossa Costa, tinha um senhorzinho sendo assaltado por dois caras. E ela surrou os dois. Tinha o canivete, ela tomou o canivete, surrou os dois e conduziu o senhorzinho até a delegacia. Eu tenho medo do pessoal que um dia encontra, que nem você falou assim, não vai sair encontrando briga pela rua, né? São situações, né? Mas eu tenho medo de alguém encontrar minha cunhada lá, né, amor? Ela faz boxe, mas assim, tipo,
Já da energia dela, assim, tipo, parece que ela tá assim, tipo, Sim. o que foi? Aham. Então, mas ela tem, assim, tipo, um equilíbrio bem... Você tem que ver os vídeos dela. Eu acho muito legal o boxe, a velocidade. Aham. A velocidade do boxe eu acho... E assim, né? Você falou a cara dela. Uma das coisas que faz com que você evite, né, apanhar na rua ou evite ser assaltado é a questão da tua postura, teu olhar, né? E hoje, por que que a maioria das pessoas são assaltadas? Cara, a maioria das pessoas anda com o celular na mão. Né? O cara tá aqui, ó, só mexendo aqui e ele tá ali o que tá acontecendo. E hoje em dia nem é pra pegar Pokémon mais, né? É, Tá lá vendo os stories mesmo. é. Então, assim, pô, o cara tá aqui, o cara vai lá, rouba e outra. A tua postura. Quando você tá mexendo no celular, você tá encolhido. Você tá com postura de vítima. Né? E todo agressor, independente, né? Seja um ladrão, ou seja uma pessoa que quer te surrar, ele vai tentar agredir o que ele vai aonde ele tem a chance de sofrer menos lesão. Né? Isso daí é biológico, isso aí é natural, desde os animais. Você pega lá leão, sei lá, um Discovery Channel. O leão ele nunca vai pegar uma gazela saudável. Ele vai pegar um filhote, uma mais velha que está machucada, por quê? Porque ele sabe que se ele for numa saudável, o risco que ele tem de se machucar e de se ferir é muito grande. Até no mundo aquático, marinho, né? Você vê muito disso. Mas eu já vi alguns vídeos, você falar de postura, de cervos, em postura, enfrentando o leão. Sim. E o leão indo embora. É. Então, tipo... É. Só que você vê lá o vídeo do leão pegando o cervo. Você vai ver que aquele cervo é louco na cabeça. Agora daí aparece aquele cervo lá, com aquela... Cara, você vê a energia do bicho. Ele espantando o leão é impressionante. E com o ser humano não é diferente. O cara vai te assaltar, ele vai dar uma olhada antes. Né? Primeira coisa que ele faz, ele vai dar uma olhada para ver se não tem risco de ninguém ver, né? Ou assediar a mulher. Né? E aí ele vai naquela que tá com a postura de presa. Porque a intenção dele é pegar e sair correndo. É, pegar. E agora, se você pegar, o cara tá vindo, se você pegar, eu já passei por situações que tentaram assaltar 2 vezes em Curitiba. Se você pegar, você olhar, cara, olhar sério, o cara olha, esse cara vai passar 2 vezes. Esse aí, se eu pular nele, se eu tentar assaltar, ele vai reagir. Por que que eu vou tentar assaltar ele, que eu tenho certeza que vai reagir, se eu posso assaltar alguém que não vai reagir? Né? A questão das mulheres é uma coisa, assim, que sofrer assédio. A primeira coisa, eu vejo muito isso, de relato de aluna, o cara assediou, daí o que você fez? Eu me encolhi, baixei a cabeça, você não pode fazer isso. Porque você está se mostrando mais presa ainda. Eu paralisei. Isso não dá. Um agressor sexual, ele vai pegar, ele vai te atacar. Agora, pega lá, o cara passou, mexeu alguma coisa, já faz uma cara feia, coloca uma postura, o cara fez, taca a boca, grite. Faça um escândalo que alguém vai escutar e esse cara vai fugir. E tem toda a questão até de comunicação, né? Sim. De, às vezes, né, acontecer uma questão e você passar, né, essa informação e não fingir que você tá ali, né, naquela situação. E fica, né? A gente em arte marcial, no Aikido, principalmente, a gente treina uma visão que é mais específica das mulheres, no caso, que é a visão periférica. Eu tô aqui, mas eu tô atento ao que tá acontecendo. Porque, pô, nunca sei se alguém vai me assaltar, vai me agredir. Eu tenho uma questão, acho que por causa da questão de brigas que eu tinha na rua, depois a arte marcial ensina isso também. Eu não gosto de ficar de costas pra porta, em ambiente cheio. Eu não gosto de ficar num ambiente que tem muita gente. Somos 2, então. Eu tenho esse. E sempre olhando pro lado, assim, tipo... Exatamente. E se eu tô com os meus familiares, né, eu preciso ficar numa postura onde eu veja eles, pra qualquer coisa que esteja, né, acontecer de errado ali, vai acontecer isso. E às vezes, muitas vezes, a pessoa não vê. Eu me lembro que a minha mãe, uma vez em Curitiba, ela tava procurando um endereço, tava eu e ela, e assim, virou a esquina e virou assim, tinha uns 10 trombadinhos. Não era trombadinho, uns trombadão. Né? A mãe nem se ligou, a mãe tava olhando pra bolsa ali, e eu já me armei e os caras pularam um rapaz que tava atrás. Aí roubaram, foi assim, aquele bruto, sabe? Roubaram tênis, roubaram boné e tal. E eu falei, pô, mas não viu? Mas tem você aqui? Eu falei, não, mas é 10, né, cara? Eu falei, tipo, uns 8 eu levo, mas não vou levar só ter 2, né? Eu falei, putz, mas o que é essa questão de você ficar cuidando, né? E assim, putz, tá com você, então. Mas eu sou bem cabreiro. Proteção. Às vezes já aconteceu ali na 7, quando eu virei a esquina e eu vi o cara de bicicleta,
já com aquela energia e olhar. Aham. Assim, o cara, tipo, bem na hora assim, tipo, que eu peguei pra só, tipo, tô aqui, tipo, ó, tô aqui, amor. E não deu, né? Tipo, tá no bolso de trás. Mas Aham. se eu tirar do bolso de trás e colocar no da frente, o cara também vai se ligar, né? Sim. Tipo, ó, o bobão ali tá querendo, vai me Aham. levar, né? Cara, a sorte que tinha abriu um armazém na esquina ali, sabe? Bem na hora que ele vem, eu ainda dei uma risadinha pra ele. E aí, eu acho que nem ele sabia daquela entrada do Aham. armazém, sabe? E daí nisso ele já tinha uns 5, 4 caboclos ali que estavam trabalhando, que estavam carregando os caixas e coisa. Daí eu vi que ele deu 2 voltas. E daí eu falei pro cara, eu falei assim, ó, cuidado com esse pesão aí que ele pode saltar aqui. Aham. Porque eu vi que ele tava pra me assaltar ali. Sim. Ó, os caras já se armaram lá na frente. Já sumiu o cara. Mas é que tá, ainda a nossa geração, e é por esse passado, mais de rua, de briga, né? A gente é mais atento. Uhum. Mas as gerações posteriores não. É bem fácil, né? É. E né, nessa questão também da mulher, né? Sim. Agora o João Felipe Cardoso. Eu conheço esse João Felipe Cardoso aí. É daqui de Porto Vitória também. Marlon deixou eu. O Marlon deixou de beber cerveja comigo pra ir no podcast. Mas você, porque é caminho de casa aqui, o Polaco. Apareça aqui que tem cerveja. O polaco, É o polaco. eu conheço, João Vitor Cardoso. João Felipe Cardoso. Eu conheço ele porque ele me roubou meu Cavaleiro do Zodíaco na creche. É? Pensa nessa história. Pô, uma figura, né, cara? Mas por causa desse Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que o Polaco é meu amigo mais antigo que eu tenho até hoje. Eu encontrei ele hoje, tem uma carona pra ele no centro. Eu não tenho briga por causa do Cavaleiro do Zodíaco. Eu agradeço por causa daquele Cavaleiro do Zodíaco que conheceu uma figura disso daí. Eu encontrei ele no centro e a gente conversou desse. Combinar faz tempo que a gente não se vê, ele tomou uma cervejinha. Ele falou, vamos lá hoje. Eu falei, hoje não dá, hoje tem compromisso. É, que ele sempre tá com o caminhão pra lá e pra cá, não sei o quê, mas ele sabe o caminho aqui. Né? Ele diz que ele tá aqui pra Porto Vitória, né? Então, pra quem não sabe, eu sempre tô avisando, né? Porque agora vai ter época de eleição, né? Sim. Então, daí eu sou um meio de comunicação daqui de Porto Vitória. Aham. Então, daí, depois da eleição, vamos ver o que dá ali, daí a gente vai pedir uma ajuda, né? Também, Sim. né? Se a gente tem um meio de comunicação aqui de Porto Vitória, né? O Aikido, ele pode ajudar na gestão, hoje em dia se fala muito, né? Estresse e também na melhoria de concentração. Sim. Entre a questão de autismo. Então, assim, ó, a questão do... Vamos pegar duas partes. Né? Primeiro, a questão do estresse. O que é o estresse? Né? O que faz com que te deixe estressado? Por que tem tanta gente com depressão, ansiedade? Cara, quando você entra em estresse, é liberado adrenalina. Né? É um sinal de perigo. Então, se fosse na natureza, ou você ia correr ou você ia fugir. No dia a dia, você não corre, você não foge. Você engole aquilo. Então, o Aikido, como qualquer outro esporte, acaba se tornando uma válvula de escape. Então, se você for ver com um psicólogo aí, falar, estou com crise de ansiedade. Uma das coisas recomendáveis é você fazer uma atividade física. Pô, tá com crise de ansiedade, vai lá, faz exercício e tal, para descarregar isso. Porque o corpo está mandando mensagem de perigo. A própria questão da depressão é a mesma coisa. Pô, tô me sentindo deprimido, pô, você vai treinar, vai liberar endorfina e tal, você vai se sentir melhor. Não adianta, às vezes, cara, 25 anos fazendo, 24, 25, não lembro, fazendo a mesma coisa, treinando karatê, treinando jiu-jitsu, musculação. Tem dias que eu não tô nem um pouco. Eu falo, nossa, e a questão do vencer é assim mesmo. Você vai lá, você treina, acaba o treino e parece que sai outra pessoa. A questão da concentração, o Aikido também é chamado de meditação em ação. Uhum. Se você não estiver 100% focado no que você está fazendo ali, você não consegue fazer. Como envolve muita queda, ou treino com bastão, a gente quando treina com bastão, a gente faz kata com bastão. Quando eu estou fazendo kata, mostrando, dando a contagem, se eu pensar em qualquer outra coisa, eu me perco. Você tem que estar 100%, e é difícil a gente estar 100% presente. Eu vejo que a pessoa, ela tá, o espírito tá comandando o corpo da pessoa ali nessa questão, né? Mas eu falei ali da questão do autismo, mas a questão de transtornos, né? Sim. Então, ela acredito que pode ser chegar no nível de controle, né? Onde você tem esse transtorno natural, Sim. onde você não tem controle. Assim, eu tive já alunos com autismo leve, eu já tive
alunos. Foi só autismo mesmo. Né? Eu tive mais algum problema. Eu acho que foi só autismo. que eu me lembre. Ele tem um transtorno às vezes de concentração, Sim. mas em alguns pontos Ele tem o hiperfoco. O que eu acho interessante, E né? aí, se ele se interessa, ele foca. E é um assunto que eu acho que o estudo vai longe ainda, né? Pô, Nessa questão a gente teve aí o pessoal do Autismo Sem Barreiras aí também. Cara, dava pra nós conversar umas 5 horas brincando Sim. só de tanta pergunta e questão que foi aparecendo, né? O Marcel Vinícius Maltauro aqui, né? Parabéns, Sensei e barra tio. Agora, esse aqui, Deus, você vai apanhar, cara. O Lucas Scheffer mandou aqui. Manda pro Marlon mandar um abraço pro Foginho favorito dele. Ele só queria escutar eu falar isso, né, Lucas? Lucas, um abraço, Lucas. é um figura. Cara, olha aqui, a Melanie, né? Fala do Aikido para as crianças. Qual é a idade ideal para ser recomendada, né? Iniciar com os benefícios. Aí eu pego criança a partir dos 10 anos. 10 anos já. 10 anos, sim. Outras artes marciais pegam mais cedo. Aí eu gosto de pegar a partir dos 10, que já tem uma certa consciência. Como eu falei, dependendo do que você vai fazer, vai machucar. Lesiona. Eu me lembro que a Melanie começou a treinar comigo quando era pequenininha. E aí ela foi mostrar um golpe com a tia dela e empacotou a tia. Então, sabe? Então eu falei, opa, segurar. Ela foi lá e embolou. Então, assim, e preferencialmente, se for levar a criança, o pai ou a mãe vai junto e treina junto. Para a criança é importante e depois você solta. Tem o Rod, está treinando lá, ele está levando os meninos dele. Tem menos de 10 anos, mas está sob a supervisão dele. E é bacana, porque a criança vai vendo, vai se inspirando, vai entendendo como é que funciona. O Edgar é um dos meus faixas pretas. O Edgar é meu amigo aí. Ajudou a carregar som comigo com o bambu pra cima. Cara, o Edgar, a menininha dele, a Júlia, não sei quantos anos a Júlia tem hoje, mas ela é pequenininha. E a gente tá fazendo aquecimento, tá treinando, ela tá pulando lá fora do tatame. Às vezes eu falo, não, deixa ela entrar no tatame. Sim. Ela tá fazendo rolamentos e tal. Então, a questão do exemplo, né, acho que isso aí acaba sendo importante. Por isso que eu gosto que os pais vão treinar junto com as crianças. Porque assim, é fácil falar, não, vai lá, não, tem que fazer. Só que você tá lá, então, pô, o pai manda eu treinar, mas o pai não faz nada. A mãe tá mandando, mas a mãe não tá fazendo nada. Então, pô, vai lá, faz junto. Acaba aproximando também, né? Porque assim, no dia de hoje, cara, se for ver, você tem filho, né? Quem tem sorte de poder deixar os filhos com a avó ou a mulher, né, poder ficar em casa, não ter que trabalhar fora, trabalhar só em casa, é privilegiado. Mas aqui na maioria não. Você tem teu filho, você vai lá, coloca teu filho cedo no colégio, né? Você vai pegar só à noite, daí você está cansado, a criança, sei lá, vai para o computador, vai para o celular, para o videogame, você vai jantar, vai assistir uma televisão, então você tem pouca interação. Tem que ter uma interação melhor, né? E aí uma das coisas que é recomendável, né? Você fazer qualquer atividade junto. Eu vejo, antigamente, né, tinha as aulas de balé, né, onde as Aham. mães ficavam sentadas lá, lendo livro, tricotando, e a criança... Hoje em dia você vê os vídeos dos... que não é mais a mãe que leva, né? É o pai, Exatamente. e o pai tá fazendo balé junto com a filha, né? Porque, putz, você vai ser presente primeiro que você é exemplo. Uhum. Então, assim, e a gente tem dentro do Aikido essa preocupação do que eu vou ser. Né? Então, quanto mais, e é uma questão que eu falei da graduação, né? Quanto mais graduado você vai ficando, mais referência você é. Olha, o Wagner mandou aqui falando que tem o Bruno e o Brian que começaram quando era criança. Uhum. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tá aqui na descrição o Instagram do Marlon. E eu não deixei, mas para quem tá assistindo que não vai ser ao vivo, daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui o Instagram do Dojo. Como que é o nome lá? Aikido. É o Aikido. Soshin Dojo. Soshin Dojo, né? Um abraço aí e o respeito do pessoal compartilhando ali, né? Mandando convite pro pessoal vir assistir. Para quem não assistiu agora, no ao vivo vai ter a chance de assistir depois aqui. Cara, eu posso passar horas e horas aqui falando com você, porque tem muitas coisas. Uma coisa só, eu tava esquecendo disso aqui. Mas falando do Assassin's Creed, né? Uhum. Como que era o nome daquele cara? Cara, eu coloquei na pauta e não entrou aqui no
no meu Counter-Strike Counter-VV. O Yasuki. Ah, vou ter que procurar aqui, que é o samurai que veio da África e ganhou Ah, o Samurai Negro? isto. Então, Yasuki. eu não vou me recordar, mas historicamente teve. O Sim, Samurai você Negro. viu a polêmica que tá dando hoje em dia por causa do Assassin's Creed? Não. Então, Assassin's Creed, tipo, todo personagem lá que é o principal é fictício. Aham, Nunca sim. existiu. Então Sim. tem os coadjuvantes que existiram. Teve um lá que tem até o Papa lá, né? Aham. Que matar o Papa e o bicho bem louco. Ele tem toda aquela premissa de Adão e Eva e coisa lá. Mas ele sempre coloca algum, né? Tipo, no Vikings apareceu o Ragnar lá, Sim. tudo. Não sei o quê. E nesse vai aparecer esse cara. Aham. Porque ele é, né, o samurai. Daí, tipo, por que colocaram o samurai negro? Ah, Daí ficou todo dessa questão, né? Porque, tipo, a representatividade. não. E não sei o que, daí todo mundo falou assim, porque o cara principal do Assassin's Creed agora é um samurai negro, porque lá no. Não tinha. Mas na verdade não é, o cara ele só vai participar Sim. da parada, E né? existiu. É que o problema, assim, putz, velho, desde dentro já um problema que se refere à questão da sociologia e psicologia. É esse negócio de ficar colocando, sei lá, é porque é negro, porque é branco. Cara, eu acho isso horrível. Horrível, né? Eu acho horrível, porque pra mim, independente da tua cor, do teu sexo, da tua opção sexual, da tua religião, né, você tem que ser valorizado como um ser humano. Se você é um ser humano de meu respeito, vô você merece italiano. respeito. A gente é tudo vira-lata. Não vira lata, Tem isso exatamente. disso. A gente é brasileiro, principalmente agora, nessa época aí, até de quem vem dos anos 80 aí, eu tenho o quê? 1 grau, 2 graus só? Tudo. A minha, ó. Só pra você ter uma noção, eu sou Jefferson Luiz Josek, Ah, polonês. Meu pai você conheceu meu irmão, né? sim, Branco dos olhos claros. sim. Minha mãe é Juraci, é um nome unissex indígena, e venho de Videira. E daí vem minha avó, que é Iracema, onde a mãe dela é Bibiana. Então, Bibiana, Iracema, Juraci, nome indígenas. E vieram Sim. de uma aldeia lá onde era Francisco Beltrão, ali Aham. no Paraná, ali, Campo Grande, lá pra cima do Mato Grosso também, que chamavam ali, que veio daquela região. Meu vô, que ficou com a minha avó, é português. É. O vô dele era espanhol e ela que era casado com uma francesa. Falei, meu Deus do céu. Então, tipo, eu sou o preto de sardinha que cresci em Santana, né? O meu apelido, sim, era Macaco, meu apelido era Carvão, e eu sou um vira-lata. Na minha família lá, pai, mãe, os irmãos, eu sou o único que tem o cabelo castanho e tem o olho verde. Né? Sim, então, tudo olho castanho, cabelo escuro. Eu sou o único. E assim, meu avô, por parte da mãe, tinha o olho azul. O meu avô, por parte de pai, era italiano. Por parte da mãe, acho que eu ucraniano. Minha avó, árabe. Minha outra avó, descendência africana. Uma misturona. Exato. Mas então fica aí para você quiser conhecer um pouco aí, que eu também fiquei interessado aí, né, do Aikido. Tá aí a nossa representação do Vale do Iguaçu, meu amigo Marlon Montauro. Espero encontrar você. Futuramente quero fazer um convite aí com o pessoal do Oasis, no Motoclube. Quero ver o pessoal dar uma palavra aí, né, falando que eu sempre acompanhei, né, desde do primeiro ano ali, desde os lugares de ensaio da Rota 80 foi onde foram as primeiras reuniões do Oasis. Então, mostrar todo esse trabalho social também, né? Então, para mostrar que não é só essa cara de brabo, essa cara de malvado, mas é o nosso ursinho carinhoso aí do Vale do Iguaçu. Em questões de gente, né? Se você olhar o polaco na rua, Deus livre, né? Você tá aí correndo, mas se você conhece o homem, você quer sair abraçando, né? Então, então é essa galera que a gente está mostrando e também mostrar que tem seus desafios, assim como a gente falou ali entre a série do Cobra Kai, né? Que tem aquela questão de você conseguiu vencer na vida, não é só naquele momento, então sempre vai aparecer seus altos e baixos. Então fica o convite aí para vocês conhecerem o Aikido aqui. Pode entrar em contato com o meu amigo Marlon, já está aqui na descrição. Fica meu abraço aí para todo mundo
E é tão estranho falar do lado de uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, mas eu tenho que falar, né? Se gostou, dá um like, compartilha. Você nessa idade, né? Tipo, um homem, né? Num programa que a temática é rosa, né? Mas estamos aí para divulgar tudo. Então eu espero até acompanhar qualquer um momento, um seminário que teve aqui na região. Você me dá um toque aí. Com certeza. A gente faz uma cobertura também Ah, para dar uma divulgada, né? Então é uma coisa que falta entre as Sim. mídias, né? Aqui Falta. na região, né? Mas então conto com o nosso apoio. Um abraço especial aí para minha esposa, né? Que está sempre aí. Hoje ela tá numa TV gigantesca porque queimou meu monitor. Não consigo enxergar ela, mas ela tá ali. Então fica aí para vocês. Dê o like, se inscreva. Um abraço. Até a semana que vem.